Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 572. No dia seguinte. As raízes da árvore cósmica que desceu pela primeira vez no edifício do Palácio da Espada começou a cair simultaneamente nas principais cidades de países ao redor do mundo. Oh, a bênção da árvore do mundo finalmente chegou até nós na América também. As raízes caíram do céu em Pequim também. A árvore cósmica está agora tentando cuidar de todos de forma ampla, e não apenas favorecendo a Coreia. As raízes da árvore cósmica tinham a forma de aglomerados de luz verde com brilho fraco, sem substância física. Como a bênção que estava apenas no edifício do Palácio da Espada se espalhou por cidades de todo o mundo de uma só vez. As pessoas inicialmente aplaudiram, dizendo que este era o cuidado da árvore cósmica. Mas, mais estão caindo. Existem mais raízes de árvores cósmicas no Zewa ou na China. Parece que as raízes estão caindo em todos os lugares, independentemente do país. Mas tem, bastante. Eu não esperava que as raízes surgissem na cidade de Seoguipo também, estava planejando ir a Seul para vê-las haha. Depois que outro dia passou. As raízes que desceram apenas a uma grande cidade de cada país espalharam-se em todas as direções. No caso da Coreia, de Seul até a cidade mais meridional de Seoguipo. As raízes da árvore cósmica se estendiam do céu em incontáveis números, envolvendo o solo. A bênção da árvore cósmica se espalhou até mesmo pelas aldeias rurais. É como se o mundo inteiro estivesse banhado em luz verde. LOL. Mas não parece que de alguma forma nos tornamos mais saudáveis? Sim, eu caí outro dia, mas minha ferida sarou rápido como os elfos. A árvore cósmica deve estar zelando por toda a humanidade. Em menos de uma semana assim. As áreas onde os humanos viviam estavam repletas de luz emitida pelas raízes da árvore cósmica. E o padrão da árvore do mundo que estava na lua. Agora irradiava luz em todas as direções, parecendo um sol verde no céu. Ela enlouqueceu, o que ela está pensando? Sang Ji-han, que vinha aumentando discretamente a compatibilidade no corpo de Kim Ji-hun, questionou as ações que Yggdrasil tomou na semana passada. A absorção de Blue está praticamente terminada agora. A espécie humana agora é inútil para ela. No entanto, descer diretamente assim e enraizar-se em toda a Terra é um enorme desperdício de poder. Não importa quão grande fosse seu poder como mestre da Aliança Mundial das Árvores. Descer a Terra desta forma foi completamente ineficiente. Principalmente agora que a absorção do azul estava terminando sem problemas. Não havia absolutamente nenhuma necessidade disso. Neste momento as raízes da árvore cósmica são apenas leves, mas se ela for mais longe e as materializar, toda a humanidade será levada embora de uma vez. A humanidade já está envolvida em aglomerados de luz verde. Se esta luz se materializasse em raízes reais, os corpos das pessoas entrariam em colapso facilmente. É claro que até mesmo cobrir toda a Terra com luz agora já era um uso desnecessário de energia. Mas materializar-se seria ainda mais insano. O atual Yggdrasil é imprevisível. Ao contrário do Yggdrasil, racional, que desceu ao cargo de governador e produziu espadas azuis em massa com eficiência. A atual árvore cósmica era impossível de prever dentro do bom senso. Então ele teve que presumir que ela poderia materializar as raízes a qualquer momento e responder de acordo. Para impedir isso, Blue por si só não será suficiente. Mesmo que ele absorvesse todas as estatísticas azuis e alcançasse a classificação SSS. Seria impossível eliminar as raízes que engoliram o mundo inteiro de uma só vez. Sim. Com Blue, sozinho, ele não conseguia parar aquela insanidade. Devo liberar totalmente o azul e o vermelho? Como Seong Ji-han estava pensando em contramedidas contra o adversário que estava indo ao extremo. O corpo que ele estava usando, Kim Ji-hun, estava recebendo tratamento de Yoon-sea. Esfaquear. Já que a espada azul de Yoon-sejin absorveu todo o azul. Yoon-sea, usando a segunda espada azul de melhor classificação, apunhalou-a no peito de Kim Ji-hun. Suishi. Tio, tem havido um boato estranho circulando na internet ultimamente? Que boato? Ao infundir o vazio em Seong Ji-han, ela começou a se comunicar. Você se lembra de antes da humanidade ser atingida pelo apagamento do disco? Que havia uma pessoa chamada Seong Ji-han, e ele estava originalmente classificado em primeiro lugar no mundo. Sim, esse conteúdo está circulando com bastante detalhe, como se alguém tivesse recuperado suas memórias. Alguém superou o apagamento do registro e recuperou a memória? Isso é um efeito colateral do enraizamento de Yggdrasil? Seong Ji-han relembrou o padrão da árvore do mundo que flutuava no céu desde que se tornaram uma colônia. Esse padrão levemente brilhante da árvore do mundo também serviu para manter o apagamento do registro continuamente. Mas agora que Yggdrasil criou todas as suas raízes, ela mudou da forma de uma árvore do mundo para um sol verde. No processo de Yggdrasil abusar de seu poder dessa forma, parece que alguma mudança ocorreu no apagamento do registro também. Parece estar relacionado às recentes ações extremas de Yggdrasil. Sim, ela realmente enlouqueceu, não é? Olhando para Gangnam do Palácio da Espada, tudo foi banhado por luz verde. Se isso se concretizar, as pessoas sofrerão muitos danos, certo? Isso mesmo, mesmo depois de roubar Blue, não será fácil lidar com isso.
Acho que teremos que aproveitar todo o poder do vermelho também. Enquanto Seong Ji-han ponderava seriamente contramedidas em tom grave. Tio, não deveríamos não fazer isso? Yeon-seo o questionou assim. Por quê? Precisamos parar Yggdrasil. Não, mas se você usar todo o poder do vermelho também, o administrador negro poderá intervir. Isso não seria um grande problema para você, tio? Na verdade, as palavras de Yeon-seo eram um raciocínio sólido. Se ele usasse totalmente o poder do azul e do vermelho, o administrador negro que até agora fazia vista grossa às atividades de Sang Ji-han poderia intervir. O administrador negro foi o mais forte reconhecido por unanimidade na Battle.net. Ele não poderia usar azul e vermelho desnecessariamente e correr o risco de torná-lo um inimigo. Não devemos usar energia suficiente para quebrar totalmente o selo. Só precisamos responder dentro do alcance que não fará o administrador negro intervir. Não, por que se preocupar? Não seria melhor se essas raízes se materializassem? Melhor. Você diz? Sim, mesmo que eles se materializem, será apenas Yggdrasil desperdiçando seu poder, certo? Já parece que ela está se esforçando muito para criar raízes agora. Se ela os materializar também, não seremos capazes de caçar o corpo principal da árvore cósmica? Então, se eles se materializassem, o outro lado desperdiçaria energia desnecessariamente e beneficiaria disso. Em termos de dinâmica de poder, a lógica de Yeon-seo estava correta. Mas, e as pessoas? As pessoas, eles não vão morrer todos, vão? Apenas ignore alguns sacrifícios, tio. Eles são os que aceitaram o apagamento do registro de qualquer maneira, e são eles que adoram a árvore cósmica como um deus. Apenas ignore alguns sacrifícios, disse ela. Seong Ji-han sentiu uma forte sensação de desconforto ao ver Yeon-seo falar com tanta indiferença. Claro, ela disse que estava decepcionada com a humanidade após o apagamento do disco, mas... Alguns, você diz, se Yggdrasil se materializar, 7 bilhões poderão ser destruídos de uma só vez. Então, não pode ser ajudado, pode? Preocupo-me mais com a sua segurança do que com 7 mil milhões de pessoas, tio. Não importa como eu olhe, esperar até que ela se materialize e então atacar parece melhor. Ele não esperava que ela nem piscasse com a menção da extinção da humanidade. E ainda sugerir esperar pela materialização. Ela não era esse tipo de criança. Tornar-se um cosmos a afetou? Seong Ji-han relembrou o que Yggdrasil disse a Yeon-seo. Você ainda não está totalmente cosmoizado. Posso ver que você ainda tem afeição pelos laços de sangue. Yggdrasil disse que Yeon-seo não estava totalmente cosmoizada quando a viu tentando salvar seu pai. Mesmo que ela ainda tivesse afeição pelos laços de sangue, seus sentimentos pela humanidade desapareceram completamente? Também não é como se eu estivesse transbordando de amor pela humanidade, mas... ainda. Um massacre que poderia ser evitado com esforço. Ele não era do tipo que ignorava isso apenas por uma questão de eficiência. É claro que a humanidade aceitou o apagamento dos registros para se salvar. E se ofereceu para ser a colônia dos elfos, mas... só porque me sinto um pouco magoado com isso, não posso ver a humanidade ser exterminada. Apenas. Se ele se esforçasse um pouco mais, a humanidade poderia viver e isto poderia acabar de forma limpa. Seong Ji-han tomou essa decisão, mas... bem, não acho que será só um pouco. O administrador vermelho, ouvindo a conversa dentro dele, entrou na conversa. O que você quer dizer com não só um pouco? O que você está tentando dizer? Yggdrasil está enlouquecido agora. O conselho de sua sobrinha é muito eficiente para lidar com um administrador maluco. A espécie humana pode ser recriada de qualquer maneira, não é? Seria melhor escolher o caminho da vitória segura. Você também está dizendo para esperar até a materialização antes de atacar? Sim, eu quero ficar aqui, você vê. Eles eventualmente teriam que usar o azul e o vermelho para evitar a materialização de Yggdrasil. E então ele poderia ser solto, era isso? Isso não vai acontecer, então não se preocupe. Por favor, espero que sim. Preciso estar em azul e vermelho, entende? O administrador vermelho, mais preocupado com o selo azul e vermelho do que com a própria pessoa. Então, quais contramedidas você tem? Preciso pensar sobre isso a partir de agora. TSC, nesse ritmo, você acabará quebrando o selo de azul e vermelho. Ele foi mais longe. Não importa como eu olhe para isso, você provavelmente não mudará de ideia. Ajudarei com a nova vedação uma vez. Ele até se ofereceu para ajudar a selar novamente uma vez se o selo azul e vermelho fosse quebrado. Oh, você realmente gosta de lá, né? Você está dizendo que retornará ao selo sozinho? Em troca, permita-me analisar a luz branca mais tarde. A estatística da luz branca. Ele disse que precisava disso para entender as informações de URD, não foi? Bem, tudo bem, se você cooperar para subjugar Yggdrasil, eu também devo retribuir. Seong Ji-han ainda não conseguia entender por que o administrador vermelho estava sendo tão cooperativo. Mas ele decidiu aceitar sua proposta por enquanto. Ok, o acordo está feito. 4 dias depois, no Salão das Espadas. Azul. Reunimos tudo. Sim. E a compatibilidade de Kim Ji-hoon é de 50%, você disse? Isso está correto.
Yggdrasil olhou para a enorme espada azul presa no centro do salão das espadas. Kim Ji-hun, que finalmente alcançou 50% de compatibilidade. Agora esta espada se tornaria o meio para Yggdrasil absorver o azul da humanidade. Hehe. Ela sorriu e estalou os dedos no ar. Então. Zing. Uma tela verde focada em Yggdrasil apareceu diante dos olhos de toda a humanidade. Devagar. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente para a tela. Administrador Vermelho, por que você não sai agora? Depois de chamar o Administrador Vermelho para a humanidade, ela disse. Não. Talvez fosse melhor matar todos os humanos? Mencionando alegremente a morte da humanidade. Ela estendeu a mão para a espada azul de Kim Ji-hun. O que está acontecendo? Por que a árvore cósmica de repente está agindo assim? Que árvore cósmica, seu idiota maluco, não lembra do Sang Jihan? Quem é Seong Jihan e por que sempre há tanto alvoroço sobre ele na internet? Eu. Uau, seus desgraçados ingratos. Mas, o que é isso de matar todos os humanos? A tela que aparece de repente. O ser absoluto mencionando a morte da humanidade dentro dele. Numa situação em que algumas pessoas se lembraram de Seong Jihan, enquanto outras ficaram confusas devido ao apagamento mantido do registro. Você realmente não pretende sair sozinho. Então, como aquela pessoa disse, eliminarei todos os seus esconderijos. Os olhos de Yggdrasil brilharam intensamente.